Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Hoje eu tenho a honra de receber um cidadão brasileiro de 89 anos de idade e 60 de profissão. Saulo Gomes, muito obrigado por aceitar meu convite. É uma honra e um orgulho tê-lo aqui no meu espaço. Em primeiro lugar, boa noite ao seu telespectador. Um abraço, obrigado a você. E o que eu posso dizer a um profissional, independente dessa amizade, tudo isso é produto, em boa parte, em grande parte, da nossa amizade, do seu cavalheirismo. Só posso dizer muito obrigado a um profissional da sua compostura e da sua postura, da tua competência. E, por outro lado, você sabe que estar no teu programa tem um sentimento humano muito especial, chamado Márcio Bernardes. Isso. Seu irmão, com quem nós lidamos tantas e tantas vezes em grandes jornadas, quando eu estava na nossa antiga Tupi, as incursões que muitas vezes fiz aqui em algumas reportagens especiais. Então, o Márcio era sempre um companheiro presente. Obrigado. E obrigado pela referência a ele, a quem eu amo tanto, meu irmão. Bom, eu também não posso deixar de mostrar esse livro, escrito pela brilhante Adriana Silva, minha amiga, um abraço, Perfeito. Um beijo para ela, viu? Que registra os 60 anos de profissão do Saulo Gomes. Esse livro está à venda onde, Saulo? Olha, ele foi lançado na livraria Travessa, que é onde eu sei que ainda tem um estoque razoável, né? E agora, já com motivos que não cabe a mim comentar, da editora, só agora começou a chegar nas grandes livrarias do Brasil inteiro, Okay. Todas as redes, né? Mas a Travessa foi que lançou aqui, tanto que é o mesmo local. Por acaso, o stand que está montado, ou o salão, melhor dizendo, com exposição do meu trabalho lá no Ribeirão Shopping, está exatamente a poucos metros da livraria Travessa. Lá foi lançado e lá se encontra com mais facilidade, mas em todas as outras livrarias, ou pela internet. Ok. Eu convidei o Saulo, além de cumprimentá-lo, parabenizá-lo e ter esse orgulho de recebê-lo aqui nessa data importante desses 60 anos da atividade profissional dele. Mas eu também queria, Saulo, você que participou de tanta coisa na sua história, com o seu faro jornalístico, com o seu jeitinho, você devia ser mineiro, caboclo, porque você ia entrando, isso está tudo relatado no livro, etc. E de todas essas histórias, eu gostaria de te perguntar o que você vê do jornalismo investigativo de hoje, comparado àquele de 1930, final de 30, começo dos anos 40, quando você começou a militar? Que nos acompanhou pelo menos até os anos 80, por aí, um pouquinho mais, né? Olha, eu vejo com tristeza por um aspecto, Edmo. Eu costumo dizer que o repórter investigativo é um ser em extinção, lamentavelmente. Não sei se por falta de um ensinamento mais apurado em algumas faculdades, lógico que há as exceções, né? Mas eu atribuo principalmente ao amor que falta a muitos companheiros. Porque antigamente nós suprimos as nossas dificuldades, os nossos problemas aí no meu trabalho, nas fotos que registro os eventos da época, e os instrumentos terríveis de tamanho, de peso, de tudo, locomoção, que nós usávamos, e nós realizávamos o nosso trabalho, conseguindo penetrar. Nós não vivemos uma época do microfone embutido, da câmera escondida, nada disso. Então, hoje, os recursos técnicos são muito mais avançados, mas muito mal aproveitados. Eu creio, respeitando as grandes faculdades que nós temos aqui, em especial em Ribeirão Preto, mas eu acho que falha no ensino de muitos desses moços, falta alguma coisa. Eu acho que, principalmente, o estágio
Edmo, você sabe, seja o médico, o advogado, os profissionais liberais, tem sempre um período de estágio, cada um dentro da sua atividade, naquele campo de atividade. O repórter, principalmente, deve ter. Eu não ouço falar em estágio dos colegas. Quando eu ouço de jovens estudantes perguntas como essa, eu costumo dizer o seguinte: há uma experiência que eu creio que quero saber se vocês já viveram. Vocês, nesse período de estudo, frequentaram um presídio, um manicômio judiciário, uma delegacia, um pronto-socorro daqueles terríveis que nós temos por aí? Uma fila de posto de saúde interminável? Uma fila de posto de saúde, uma favela, enfim, um mucambo. E geralmente a resposta, Edmo, é não. Então eu acho que isso, em termos objetivos, falta alguma coisa no nosso ensino atual. Mas também não tem uma parte, Saulo, da dificuldade, por exemplo, quando você foi cobrir aquele impeachment do governador de Maceió, sim, o seu diretor mandou você ir de avião pela Panam. Sim. Você relata isso no livro. Exato. Quer dizer, você foi de avião para lá, você se virou, você ficou em hotel, você, não sei se onde você ficou, onde você dormiu. Hoje, eu sinto que as emissoras estão, eu vou chamar de econômicas. Exatamente. Os veículos estão econômicos. Eu costumo dizer, sem ofensa aos departamentos comerciais, mas em parte também eu digo, quando me pergunto de censura, negócio de censura, é de muito departamento comercial. Preocupado com o que você falou. Sim, sim. Mas, por exemplo, você dispensar um carro para ir com um jornalista, quem sabe um cinegrafista, sim, um técnico de som, ou sei lá, com uma caneta, sim, escondida aqui, com não sei o quê. Parece que as pessoas estão segurando, estão com medo, não querem gastar, visando o resultado, não visa a notícia. Será que eu estou enganado? Não está. Eu vou te dizer, objetivamente, no episódio de Maceió. Aliás, a Adriana usa isso, quando os meninos chegarem, quem visita aqui no shopping a exposição, vai encontrar uns rádios lá onde estão algumas gravações minhas dessa época. Inclusive a gravação do tiroteio de Maceió de 57. Se o aluno ou visitante da exposição, com o meu trabalho lá no Ribeirão Shopping, se tiver interesse, ele vai clicar lá no rádio e vai ouvir na hora. A Adriana deixou um trecho da minha gravação muito curioso, quando eu começo a dizer: atenção, Rio de Janeiro. Nesse momento eu vou falar aqui de Maceió, vou explicar por quê, viu? Vou mandar minha matéria. Olha, não esquece da minha roupa. Quer dizer, eu não tinha nem levado roupa para ficar 2, 3, 4, 5 dias. Hoje, me parece que em grande parte também tem muita preocupação, né? Como é que eu vou estar nesse programa, como é que eu vou estar naquele? Tem que ir ao cabeleireiro agora à tarde, tem que ir ao barbeiro agora. A roupa ideal é essa para essa reportagem. Não existia isso. Então, no caso de Maceió, aí está narrado. Você sabe o que aconteceu em Maceió? Durante o tiroteio, que durou em torno de 15 minutos, foram 9 pessoas passadas nas armas. Morreu um deputado na hora, metralhado. O Márcio Moreira Alves, nosso companheiro, o grande jornalista, levou um tiro de 45. Eu tenho um naipe de fotografias curiosas, socorrendo ele, etc. Não me descuidei desse lado humano também, mas o meu microfone é ligado para não perder a minha reportagem. Então, resultado: depois que eu saí do tiroteio, salvo por uma patrulha do Exército, foi lá e salvou a todos nós sobreviventes naquele plenário. E nos levou para um quartel do Exército, onde ficamos 5 dias sob proteção, juízes da cidade, os advogados, os deputados e nós jornalistas, né? Nós não tínhamos comunicação, porque estouraram os geradores de vários lugares da energia Paulo Afonso, que abastecia de energia elétrica a cidade de Maceió. Nós ficamos às escuras 5 dias. Então, o que eu fiz? Com a patrulha do Exército, me levando até um ponto central da cidade. Isso está narrado no livro, inclusive. Exatamente. Está narrado. Então, o Exército disse: você está insistindo, há risco de vida. Você quer ir lá para... Te largo até lá, dali para frente, o problema é seu. Vai a pé. Então, eu aceitei ir para o tal Largo do Relógio, andei, não sei, 2, 3 quilômetros a pé até a agência do Correio. Cheguei no Correio, era o único lugar que tinha condição de falar com o Rio de Janeiro para ser capital da República. O que é que tinha lá? Um equipamento movido a gasolina. Então eu peguei essa minha gravação, veja quanta dificuldade, quanta
criação foi feita. Minutos depois disso, ou melhor, horas depois desse tiroteio, o Brasil inteiro ouvia essa transmissão. Hoje é comum você ouvir esse cidadão dizendo assim, olha, a parabólica não funciona. Naquele tempo a televisão era de parabólica. Hoje, olha, eu estou com dificuldade aqui na comunicação. Exemplo, se eu tenho compromisso no teu programa agora, estou com alguma dificuldade preso no aeroporto, em algum lugar, no mínimo, eu digo, usa um recurso, você tem esse recurso, põe a minha foto no ar, eu daqui faço a matéria que você mas quer. Hoje está muito mais fácil, os caras vão com internet, Skype, não precisa de ninguém, não precisa nem de câmera. Olha, eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Saulo, nós saímos do primeiro falando das dificuldades, da comparação, mas também tem um outro lado, e eu vou continuar no lado econômico. Você falou do jovem da faculdade, talvez com uma falta de preparo, não sei se pela faculdade ou por própria iniciativa, próprio conhecimento, a falta de estágio. Você citou tudo muito bem, eu acho fantástico isso. Mas também tem um outro lado. Continuo no lado da economia. Eu vejo hoje os veículos de comunicação, de uma maneira geral, repórteres recém-formados de faculdade, ou seja, os veículos, de novo, por problemas econômicos, estão querendo pagar o piso, que não querem pagar nada para ter um bom repórter. Saulo Gomes, hoje, no auge da carreira, não teria emprego, muito difícil. Exatamente. Porque ninguém pagaria o que vale um Saulo Gomes hoje para ter um menino de 27, 28 anos de idade e que não está preparado mesmo. Exatamente. A vida não lhe ofereceu a experiência para isso. Né? Então, volto a insistir no sistema econômico que é adotado pelos veículos de comunicação. E é verdade, isso é uma realidade. Só que também, nesse aspecto, olha, a minha linguagem é simples. E você sabe que eu não tenho nada de intelectual. Quem vê as minhas narrativas, as minhas reportagens, sabe que o meu português... Tem muito de inteligência, foi isso sim. Foi sempre o português caseiro, mas a linguagem que o povo entendia. Prova que estamos aqui depois de 60 anos, modéstia à parte, com muita gente ainda lembrando do nosso trabalho e respeitando o nosso trabalho. Esse tipo de problema existia na nossa época, mas nós suprimos com a vontade própria. Que é um exemplo? Estou esperando há não sei quantas horas, há quantos minutos, ou algumas horas, um carro para me levar para um local onde há um acontecimento sério. O carro não apareceu. Um gravador que pesava 7, 8 quilos, esse gravador, um deles está em exposição lá, eu coloquei atrás da bicicleta e fui 4, 5 quilômetros ou pouco mais de bicicleta, com maior dificuldade. Eu não sabia se segurava o gravador atrás, pelo desequilíbrio do peso, etc. Mas fui e fiz. Eu subia o Morro do Cruzeiro famoso, descreva aí como é que eu tirei um cidadão cercado pelo Esquadrão da Morte na época. Ele estava trancado num barraco, num morro, chamado Morro do Cruzeiro, que até hoje é famoso no Rio de Janeiro. Então, como a condução demorou, eu resolvi o problema, subi o morro a pé, mas subi, cheguei no barraco, conversei com o bandido, usei a artimanha que nenhum colega lembrou de usar. Então, eu cito nas minhas entrevistas exemplos como este. Falta esse tipo de coisa. Não é, se falta um pouco no ensino, falta também a vontade, sei lá. Iniciativa pessoal, a intuição, né? E a iniciativa pessoal. Que é um outro exemplo. Quando nós fechamos a Tupi, infelizmente, quando a Tupi fechou em maio de 1980, nós estávamos com 6 meses de atraso de salário. Na rua Afonso Bovega. Ameaçando greve, brigando, xingando. Explode. Começou uma rebelião no pavilhão 2 do Carandiru. Todos nós deixamos... Deixa a greve de lado. Deixa a greve, vamos lá, cobriu, colocamos no ar. Mas é... A matéria foi para o ar e depois nós continuamos brigando com o patrão. Claro.
Porque hoje se para, eu costumo dizer o seguinte, viu, Edmo? Talvez muito rasteira essa informação, mas eu acho que essa imagem eu acho que é fácil de alguém entender. Eu sou repórter do tempo que a gente não se preocupava com cartão de ponto nem com dia do pagamento. Até porque você trabalhava 25 horas por dia. Né? Também isso. Né? Não tinha hora extra. Agora, eu te pergunto, Saulo, ontem, no seu passado, na distância de 30, 40, 50 anos atrás, tinha mais notícia que hoje? Ou hoje você acorda, tem um cardápio enorme para você escolher? Hoje o cardápio está bem maior, né? É variado hoje? Bem maior. Aliás, eu vejo os colegas que cobrem Brasília em todo o setor de comunicação, eu costumo dizer para ele, né? Eu digo assim, puxa vida, a fartura de notícia hoje. Porque, por outro lado, a notícia é muito rápida, muito dinâmica, e agora muito mais, né? Quer dizer, o cidadão sai do Supremo Tribunal dizendo que o Supremo está na iminência de votar uma determinada medida. Quando ele chega na redação dele, a notícia já é outra, ele tem que mudar rapidamente. Exatamente. Né? Então, os fatos são muito rápidos, mas há muitos repórteres e muitos recursos que, naquela época, havia, vamos dizer, um número menor de notícias, mas também nós éramos muito limitados no nosso equipamento. Nas condições de estrutura. Além do mais, tinha uma palavra envolvida nisso, o amor à profissão, a vontade de fazer. Você vê que aí eu conto um episódio que muita gente ri até. Eu tenho um navio sequestrado em janeiro de 1961, navio Santa Maria, com 1.000 e poucas pessoas a bordo. Eu estou em contato com o líder desse movimento, chamado general português, o general Humberto Delgado, no Rio de Janeiro, e estou sabendo tudo o que vai acontecer, onde esse navio vai aportar e quais as providências vão se tomar, com 24 revoltosos lá dentro. Era um protesto contra o governo de Salazar. Fiquei no aeroporto seguramente umas 2 horas esperando que chegasse a minha passagem para embarcar para Recife. Não chegou, eu entrei no avião, viajei clandestino. 40 minutos depois estava sendo preso pelo comandante. 4 horas depois desci em Recife, preso, entregue à Polícia Federal. Depois naturalmente que os passageiros se dividiram, a maior parte aplaudindo, olha, estava escondido, olha a astúcia desse repórter, estava escondido no banheiro. Eu sabia que estava numa infração grave, que corria o risco de ser preso e fui. Entretanto, desci preso, prestei um depoimento e os próprios agentes da Polícia Federal olharam assim, pô, mas o rapaz está aqui, não está roubando ninguém, está aqui para fazer uma notícia. 4 dias depois, estava o primeiro repórter no mundo a entrar no navio Santa Maria e transmitir direto usando o transmissor do Santa Maria. Exato. E eu e um colega do Estadão que estava comigo na hora. Então, esse tipo de iniciativa pode e deve ser tomada hoje. Eu desrespeitei patrão muitas vezes. Eu não vou contar em detalhes, que não há tempo para isso. Mas quantas vezes eu no ar disse contrário a uma ordem de serviço. No dia seguinte estava na iminência de ser demitido por justa causa. E aí alguém foi, além da minha fala, explicar ao chefe ou ao patrão que eu transgredi realmente. Mas olha a manchete que foi feita ontem. Olha o furo jornalístico da TV Tupi ou da Rádio Marim que veio. Então, até a rebeldia do repórter, eu acho que vale em alguns momentos. Não estou ensinando ninguém a desrespeitar o chefe. Mas vai ter que... Não é nem questão de desrespeitar, é questão de você ir atrás da notícia. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina? A gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie.
Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta, é o último bloco do programa. Estou chateado, mas vou continuar. Saulo, furos. Ontem tinha muito mais do que hoje. Exatamente. Então vamos continuar. Deve ter alguma coisa aí. Qual é o seu raciocínio? Por quê? Porque vocês iam atrás, porque vocês se enfiavam dentro do navio, porque vocês se enfiavam na favela? Exatamente. Hoje, olha, eu não vou, como se diz, incorrer em falta de ética, porque eu não vou dizer o nome do colega, que é pena. Claro. Tinha até vontade. Mas ainda ontem, na porta da Anselmo, da advogada, mulher do Adriana Anselmo. Adriana Anselmo, lá do Governador Sérgio Cabral Filho. Sérgio Cabral, tinha um repórter na porta do prédio dela. Houve a decisão do tribunal em devolvê-la para a cadeia. O repórter entrou no ar, mostrando todas as faixinhas, plaquinhas de protesto que estavam na porta do prédio, estão lá até hoje, e dizendo o seguinte: não temos certeza, achamos que a Anselmo saiu nesse carro da Polícia Federal. Quando entrou a repórter lá de Curitiba, essa se interessada em apurar e trabalhar, disse: dentro de poucas horas estarão chegando aqui Sérgio Cabral e sua mulher para depor perante o juiz Sérgio Moro. Então eu disse a Edna, e o repórter, qual era a explicação do repórter? Não me deixaram entrar no prédio, não me deram informação. Mentira. No mínimo, naquela hora, eu pegaria o interfone, ligaria para o porteiro assim, me faz um contato com a dona Adriana no apartamento X. Ela não está, mas ela já saiu, desceu, que ela marcou comigo aqui embaixo, ainda não chegou até agora. O cara seguramente já saiu com os senhores aqui, acabou. Eu tenho certeza que essa mulher esses senhores eram da Polícia Federal. Sim. Então isso é um detalhezinho. Não, mas é verdade. Falta vontade, agora, desejo, astúcia. Mesmo quando nós vemos os comentários econômicos, políticos, criminais, uma série de coisas, são poucas as pessoas que têm a fonte. Exatamente. E a fonte é fundamental para o repórter. Era tudo. Sem fonte... Exato. Hoje é comum mesmo. Hoje nós vivemos quase que a imprensa oficial, você concorda? Né? Tem 8, 10, 20 repórteres à porta de uma instituição dessa, seja o Supremo Tribunal, Presidência da República, na porta do senador, esperando. Daí a pouco uma coletiva. Aí na coletiva todos ficam sabendo, mas como você falou, é verdade. Eu fui credenciado na Câmara Federal. Então, são exemplos dessa hora que eu mostro. Quando dava 10, 11 horas da noite, uma das minhas gravações está no meu arquivo, que é uma relíquia, é de um debate, um debate violento provocado pelo Lacerda na madrugada de novembro de 1956. Eu tenho no meu arquivo a gravação. Quer dizer, veja bem, são 61 anos de uma gravação. Pois bem, por que eu fiz sozinho aquele debate, aquele quebra-pau, que terminou em pancadaria no plenário da Câmara, a provocação do Lacerda e a oposição, que ele era oposição ao governo Juscelino? Todos os repórteres, entre 10 e 11 horas da noite, cada um ia para a sua redação, levava a sua pauta e entregava. Eu ficava na Câmara, por isso que o livro abre. A Adriana abriu o livro colocando uma foto minha dormindo na sala de imprensa, na sala de rádio da Câmara Federal. Isso aí é uma madrugada. Você dormiu em muitos lugares. Muitos lugares. Cada lugar é inédito. Do mundo, na véspera da Copa do Mundo, todos os colegas, eu e muitos colegas dormindo no chão, nas poltronas, esperando a Copa do Mundo do dia, porque os campeões do mundo chegaram no dia seguinte. Eu já agi um pouco diferente, é isso que eu sinto falta dos colegas de hoje. Pensei, como é que eu posso furar esse esquema de segurança rígido, militar que aqui está, do Exército Aeronáutico? Me ocorreu a ideia, consegui extrair a fotografia, vesti um macacão de mecânico da empresa transportadora da Panela do Brasil. Horas depois, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tinha um furo jornalístico das primeiras palavras dos jogadores Pelé, Garrincha e Didi a bordo do avião, porque lá dentro entrou o mecânico, que era o repórter Saulo Gomes. E muito jornalista hoje, porque o chamado fogo amigo, que existe há muito tempo,
hoje ele parece que ele é mais evidente em muitas situações. Ele aparece mais em muitas situações. E o jornalista entra no fogo amigo. Isso é o que me deixa mais pasmo. É o cara, ele pegar a informação, o sigilo da fonte, ele não é obrigado a revelar a fonte e não vê que aquilo pode ser um fogo amigo, ele solta aquilo no ar e causa o objetivo da fonte, que é prejudicar alguém ou alguma instituição. Exatamente. Falta de ética, falta de profissionalismo e falta de responsabilidade, que é triste. Outra coisa também que você estava falando, volto ao problema financeiro. Você não entrava com reclamação trabalhista porque você trabalhava 25, 28 horas por dia. Você não entrava com reclamação trabalhista. Exatamente. Hoje, as empresas, os administradores, os donos dos veículos de comunicação, diretores na área jornalística, eles têm medo do que pode acontecer com a penalidade da lei trabalhista, o sujeito trabalhar 1 hora a mais. O sujeito não pode dirigir o carro. Porque se ele dirigir o carro da emissora, uma outra atividade. Ele está exercendo uma outra atividade. Quer dizer, mudou a condição, a capacidade, mas não muda aquilo que você falou, o faro, a vontade, o desejo de você ser o repórter investigativo. Exatamente. As artimanhas, e muitas delas, quando eu tenho oportunidade nas faculdades, nas palestras, eu conto um pouco para os meninos. Não é que eu queira que eles façam a mesma coisa, claro, que os tempos são outros. Mas aí você encontra muitas e muitas dessas, como alguns desses furos jornalísticos foram conseguidos. Era astúcia, inteligência, habilidade, vontade de fazer e destemor, quer dizer, em alguns lugares o risco de vida era se entrar muito grande. dentro do navio numa condição daquela, na época da ditadura militar. Na época da ditadura. Quantas vezes você correu? Veja bem, ditadura, inclusive um Salazar, ditador, tanto que eu consto da lista de 23 jornalistas estrangeiros, isso é uma honra. É uma lista de 23 jornalistas estrangeiros proibidos de entrar em Portugal depois do episódio de Santa Maria. Quer dizer, então, eu estava enfrentando com aquela notícia, aquele furo mundial de dentro do navio sequestrado, navio Santa Maria, também desafiando um ditador. Porque, como sabe, Antônio Salazar foi um grande, salvou Portugal no terreno da sua economia, um grande economista, mas foi um dos sanguinários ditadores. Haja vista que o líder desse movimento a que faço referência, navio Santa Maria, o general Humberto Delgado, foi morto pela PIDE, pela polícia portuguesa, na fronteira com a Espanha, quando tentou entrar em Portugal para derrubar o governo. Então era o ditador duro. Também enfrentávamos um ditador na Europa, mas a notícia foi feita. Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer, apesar de querer prestar essa homenagem a você, eu quero agradecer a sua gentileza e vir contar a causa. Porque causa é o que faz a nossa história, é o que faz a nossa vida. E quero dizer novamente que eles estão registrados aqui nesse livro, de novo, redigidos pela brilhante Adriana Silva, 60 anos de jornalismo investigativo, do repórter, do amigo, do competente, do destemido Saulo Gomes, que construiu a sua história com esses predicados e com esses adjetivos. Saulo, muito obrigado nós vamos voltar ainda para falar dos 95, dos 98, eu tenho certeza disso. Obrigado. Eu quero pedir desculpa a você, porque eu não tenho recursos, vamos dizer assim, intelectuais para lhe dar, reconheço, determinada resposta em assuntos que você, com muita felicidade e competência, aborda. Mas a linguagem é essa. É assim que eu fiz todas as minhas matérias. Eu só sei explicar o meu momento de vida profissional da forma que eu estou explicando. Peço desculpas a você, ao telespectador, se alguma coisa está fora dos eixos. E foi com essa generosidade do Saulo, também generoso, que a gente encerra o programa de hoje. Semana que vem nós estamos de volta aqui na TV Mais Ribeirão. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.